Só este ano já se contabilizam cerca de 160 ataques a ATMs que renderam aos assaltantes cerca de 2 milhões de euros. A Record TV sabe que mais de uma dezena de pessoas vai ser acusada pelo Ministério Público muito em breve. Na reportagem especial Alvos Milionários, desta semana exploramos este fenómeno criminoso. A ganância e o crime andam de mãos dadas quando o objetivo é conseguir a maior quantidade de dinheiro possível. Até meados da primeira década do século XXI, que locais mais apetecíveis haveria para os criminosos alcançarem dinheiro fácil? Os bancos, os balcões dos correios e as carrinhas de transporte de valores serviam perfeitamente às medidas dos ladrões, ou não fossem estes espaços verdadeiros cofres de dinheiro. Mas isto era apenas o início de crimes contra alvos milionários. A partir de 2005, os criminosos começaram a pensar em assaltos de maior escala. Era preciso uma maior perícia, mas outros fatores compensariam o crime. Um ataque realizado durante a madrugada teria uma menor exposição a testemunhas, uma menor probabilidade de confronto com as autoridades, mas também uma maior rentabilidade. Estamos a falar de 20, 30, 60 mil euros num assalto a multibanco. Começa o fenómeno dos ataques às ATMs em Portugal. Escolhiam os alvos e os assaltos levados a cabo por grupos de 3, 4 ou 5 elementos poderiam ser realizados de 3 formas. Com recurso a maçaricos, derretiam o material até conseguirem alcançar as gavetas do dinheiro. Através de rebarbadoras ou marretas, abriam as caixas automáticas até chegarem ao cofre. Estas duas estratégias exigiam que os assaltantes concretizassem o crime completo no local, até à fuga. Outro modus operandi era o arrancar dos terminais de pagamento. Com carrinhas rebentavam as estruturas que suportavam os multibancos, arrastavam o equipamento ou transportavam-no dentro dos veículos e num local mais isolado, muitas vezes no meio do mato, faziam o resto. Nesta altura, os ataques a multibancos eram tão aliciantes que os assaltos a bancos, CTT ou carrinhas de transporte de valores desciam na ordem dos 1000%. Durante este período de 5 ou 6 anos, foram atacados 900 ATMs em Portugal. Praticamente 200 assaltos violentos por ano. Carlos Anjos, ex-inspetor, recorda-se bem desses momentos na Polícia Judiciária. E nós, durante o ano 2000, finais de 2006, 2007 e 2008, dá-se aquilo que era, não havia uma noite em Portugal que não houvesse assaltos. É por esta altura que é dado como desmantelado o gangue do multibanco com um sotaque português. A GNR caça o grupo responsável por centenas de assaltos a terminais de pagamento que renderam no espaço de 5 anos perto de 4 milhões de euros aos criminosos. Os 2 anos que demorou a reação até se prender os primeiros foi a dificuldade de os identificar, saber quem era quem e de que zona andavam a fazer. Quando se fixou que este grupo tinha a sua base, um perto do Gondomar e outro perto na cidade de Setúbal, aí as coisas desenrolaram-se rapidamente e depois houve, num espaço de 3 ou 4 meses, foram todos eles detidos. Finais de 2008, princípios de 2009 é quando se dão as grandes detenções e o fenómeno acalma. Mas acalmou temporalmente. Sempre existindo, há um decréscimo, mas em maio de 2011 há um novo movimento no fenómeno. O dia 4 de maio de 2011 ficou marcado na memória da população de Vialonga, no concelho de Vila Franca de Xira, mas também das autoridades portuguesas. Foi exatamente aqui que aconteceu o primeiro assalto a multibanco com recurso à explosão. O método surpreendeu as autoridades, mas também os criminosos portugueses. Só nesse mês de maio de 2011 foram feitos 8 assaltos seguidos com este método, desconhecido até então, das autoridades portuguesas. A nova e a explosiva forma de assaltar multibancos foi importada por um grupo de romenos que viu em Portugal o cantinho perfeito para pôr em prática o método criminoso utilizado em Itália. Os ataques a multibancos passam a ser executados em 2 ou 3 minutos. Como? Com recurso a gás ou explosivos.
O gangue romeno é apanhado algum tempo depois. Alguns deles ainda estão a cumprir pena de prisão no estabelecimento prisional da Carregueira, em Sintra. Mas por cá ficam os métodos admirados pelos criminosos e o modus operandi é replicado por outros tantos grupos, até aos dias de hoje. Eu sei que era trovoada, mas o meu marido é que disse, não, isto não é estranho, estão a saltar o café lá embaixo. Certeza que foram ao multibanco. É de dar medo e tem que ser feito alguma coisa, que as pessoas sentem-se seguras, não é? Eram 4h35 da madrugada, ouvi um barulho de som, bum! O que é que eu vejo? Um sujeito aqui no meio, a dizer rápido, e o outro, pum, com a maneta. Com as autoridades a preocuparem-se cada vez mais com a minuciosidade dos assaltantes, este crime que praticamente não deixa rasto exige que as investigações policiais sejam complexas. O número de assaltos desta natureza vai reduzindo até setembro de 2016, momento em que o crime violento volta a subir a pique. Nada tem que ver com a mediatização dos episódios criminosos através da comunicação social. Eu aí cumprimentava a comunicação social e teria uma palavra de apreço para com ela. As polícias portuguesas estão preparadas, até porque o fenómeno não é novo. Muitas das vezes o que nós nos ouvimos queixar é que os efetivos das polícias não são suficientes para, dado o elevado número até de caixas multibanco que existem, para fazer uma vigilância de proximidade. Para o Observatório de Segurança, criminalidade organizada e terrorismo é um fenómeno preocupante não só em termos de criminalidade, mas também pelo impacto que tem na sociedade. Nós olhamos para isto com alguma preocupação pelo desenvolvimento da criminalidade grave e organizada que estamos a assistir e esperamos que a Polícia Judiciária, as entidades competentes também nesta matéria, como seja o Ministério Público, possam rapidamente chegar junto dos autores materiais destes factos e se o conseguir fazer em curto espaço de tempo, nós estamos convencidos que vai haver uma diminuição desse número de assaltos. Pouco depois, há novas detenções. A 29 de novembro de 2016, faz agora um ano, a Polícia Judiciária montava uma mega operação e conseguia desmantelar uma rede de assaltos a multibanco. Na altura, 17 pessoas foram detidas. Mais de uma dezena, depois de ouvida aqui no Departamento de Investigação e Ação Penal de Sintra, ficava em prisão preventiva. São crimes quase perfeitos. Em 2 ou 3 minutos fazem tudo. Provocam uma explosão que destrói a caixa automática e dá acesso ao cofre. Lá dentro estão as gavetas das notas, encapuzados para escaparem às lentes das câmaras de vigilância, de luvas para não deixarem rasto, de extintores atrás para apagarem as marcas que possam deixar. Fogem a alta velocidade, quase sempre ao volante de carros de alta cilindrada, roubados. Quando eu passei em frente à janela, ouvi um carro a acelerar, com a mala atrás aberta, carro escuro, preto, talvez, ou azul escuro. Seja um ATM com ou sem sistema de tintagem de notas, o crime parece compensar. Grande parte dos ATMs não tem este sistema de segurança. Quando tem, as notas tintadas arranjam-lhe sempre um rumo. Em tempos, se colocassem em máquinas de tabaco ou em máquinas dos casinos, a nota era igualmente reconhecida e bastava apenas inserir e acionar o botão de reembolso que os aparelhos devolviam o valor em notas novas ou em moedas. Agora, com o cerco mais apertado e com a renovação destes equipamentos, é mais difícil trocar o dinheiro tintado. Portanto, aqui há uns anos atrás, quando falámos há pouco no início, o dinheiro que eles conseguiam tirar das máquinas multibanco era dinheiro, vinha todo ele bom. Nos últimos assaltos, estes últimos grupos que têm andado, porque começa-se a utilizar a técnica da tinta e, portanto, como as notas ficam todas utilizadas e inutilizadas, deixa de ser um negócio rentável para este tipo de crimes, ou seja, os riscos que correm para depois o dinheiro que fica bom, e é preciso eles serem muito rápidos a conseguir tirar o dinheiro de lá de dentro, para evitar que as notas, principalmente as do meio, que são as últimas a ficarem pintadas, possam ser utilizadas, deixa de ser um negócio rentável.
A Record TV sabe que desde janeiro de 2017 já foram atacados cerca de 160 multibancos. Em 11 meses, estes assaltos violentos representam quase 1 milhão de euros de prejuízos em danos materiais. Os principais beneficiários de sermos o terceiro país do mundo com mais multibancos per capita são os próprios bancos. E são as instituições bancárias, também elas, as maiores lesadas destes assaltos. Ou melhor, as seguradoras contratadas pelos bancos. A informação é confirmada pela Cibes, responsável pela gestão da rede e dos equipamentos multibanco. Em resposta à Record TV, fizeram saber que os ATM e o dinheiro nele contidos são propriedade individual de cada um dos bancos. Eventuais deteriorações dessa propriedade constituem um prejuízo do banco proprietário e não afetam diretamente os utilizadores do sistema, nem a Cibes, portanto. Os cerca de 13 mil ATMs instalados em todo o país pertencem a vários bancos. Esse banco é responsável pelos carregamentos de dinheiro, pelos sistemas de segurança instalados e pelo funcionamento da caixa automática. A Cibes é uma mera educadora e gestora da rede. Na resposta enviada à Record TV, a Cibes esclarece que o sistema de tintagem de notas foi implementado em Portugal a partir de 2007. E ao que apuramos nos últimos tempos, o fenómeno dos assaltos a multibanco tem exigido muitas reuniões entre entidades e forças de segurança. O Governo está incluído neste debate. Discutem-se formas de combate a este tipo de criminalidade e não há dúvidas. Ao que a Record apurou, alguns países da Europa estão a ser alvo de estudo porque desde que a medida de segurança foi aplicada na totalidade das caixas automáticas nesses locais, os ataques criminosos deixaram de existir. Temos que investir mais um pouco em segurança, no sentido passivo, no que diz respeito à tintagem e à segurança destas mesmas caixas, e por outro lado, ligações de câmaras de videovigilância pública diretamente às quadras da polícia ou aos postos da GNR. Isso vai possibilitar uma intervenção imediata mais em cima do acontecimento e uma dissuasão junto dos assaltantes. Por mais câmaras de segurança que se coloquem, é urgente que o sistema de tintagem de notas seja aplicado em todas as máquinas. No entanto, a implementação desta medida exige aos bancos um grande investimento financeiro. Daí a resistência. O Governo, nomeadamente o Ministério da Administração Interna, tem acompanhado o fenómeno e é o principal interessado em baixar a criminalidade e zelar pela segurança dos portugueses. Aliás, no dia seguinte à mais recente e mediática perseguição a um gangue de assaltos a multibanco que terminou com a morte de uma mulher de nacionalidade brasileira no fogo cruzado, o Ministro falou publicamente pela primeira vez sobre o crime que tem crescido em Portugal. É fundamental que haja uma resposta a uma situação de risco decorrente de um número significativo de assaltos a ATMs. Todas as forças de segurança estão tão bem coordenadas numa resposta a fenómenos que têm atingido uma dimensão que exige uma resposta coordenada. Por isso, sabe a Record TV que, em último recurso e caso os bancos continuem a resistir a investir nos sistemas de tintagem, o Governo terá de intervir e poderá exigir que os multibancos sejam eliminados de vez. Medida drástica e que não serve os interesses da população e muito menos das instituições bancárias que perderiam muito dinheiro. Eliminar a mina de ouro dos bancos representaria dar um passo atrás na história, mas também que as instituições tivessem de recrutar milhares de pessoas para os balcões. Enquanto a luta do vai-não vai se intensifica, os criminosos vão esgotando os últimos explosivos em alvos milionários.